Em 1980, eu participei de um concurso de pintura na minha escola, Senador Cunha Melo, na Cachoeirinha. Em 1980, a minha avó cigana Esmeralda veio do Rio Grande do Sul me visitar. Na época eu tinha 14 anos e já estava começando a minha vida artística, fazendo litofrotagem em cima da placa de gesso que eu entalhei. Fazia milhares todo ano e distribuía a amigos, professores, parentes e a quem quer que gostasse do meu trabalho. A minha avó Esmeralda, nessa viagem que ela fez do Rio Grande do Sul para o Amazonas, ela trouxe um baúzinho e dentro desse baú tinha um caderno onde estava escrito toda a minha genealogia. Foi nessa época que eu descobri que o homem que vivia com a minha mãe não era meu pai biológico, era um padrasto. A minha avó Esmeralda me deu de herança do clã Avalon Picão um caderno que estava escrito toda a nossa história, toda a nossa genealogia, um par de sinos que veio lá do Tibete ou da Índia, um par de adagas que veio do Egito, e mais incenso, perfume, brincos, colares, pulseira, um livrinho de metal que estava escrito o nome de todos os meus antepassados. Eu, com 14 anos, resolvi sair de casa e morar com uma namorada que eu tinha de 30 anos. O nome dela era Gesilda. E nós viajamos de Manaus. E fomos morar em Rio Branco, no Acre. Lá eu vivi com a Gesilda até os 17 anos, quando eu viajei para Belém, no Pará. Lá eu me alistei na Marinha de Guerra. Já estava há 1 ano na Marinha de Guerra, na função de soldador. Um fato que ocorreu foi que, certa vez, às 3 horas da madrugada, foram me acordar para que eu fosse até a barca oficina e viajar até o meio do rio para socorrer um navio de guerra que tinha rasgado o casco numa pedra no meio do rio. Isso às 3 horas da manhã. Eles tombaram o navio de lado e eu fiquei soldando o casco desse navio. Eram 2 anteparas cortadas. Trabalhei até mais ou menos às 5 horas da tarde, sem comer, só trabalhando direto para terminar, porque eu era mais jovem e o outro soldador, que era um cabo, ele era muito gordo, ele não cabia entre as 2 anteparas. Um tempo depois, 1 mês depois, eu recebi uma medalha por serviços prestados à pátria. No final do ano de 1985, eu dei baixa da Marinha, saí e fui para Roraima. Lá em Roraima, eu frequentava a Praça do Garimpeiro e fui recrutado para ir para os garimpos da Tríplice Fronteira, Brasil, Venezuela, Guianas. Fui para o garimpo e trabalhava lá. Era um trabalho muito penoso, muito sacrificado. Aconteceu que despencou um barranco, cobriu eu e mais 2 companheiros garimpeiros. Ficamos soterrados lá durante mais de 24 horas. Nesse período, no meio da lama, uma sucuri gigantesca se enrolou no meu corpo e ficou tentando quebrar todos os meus ossos para depois, eu acho, ela me engolir. E eu fiquei mais de 24 horas dentro desse buraco coberto de lama e cascalho e pedras, quando no outro dia os meus companheiros do garimpo conseguiram cavar e me tiraram de lá, ainda com a sucuri enrolada no meu corpo. Infelizmente, os outros 2 companheiros morreram. Eu fiquei tão doente, tão ferido, que me levaram para a aldeia Raposa Serra do Sol, e lá um pajé ficou cuidando de mim, com remédios da natureza, fazendo suas orações, sua pagelança. E depois de 1 semana que eu comecei a melhorar. Nesse meio período eu me encantei com a Macuxi, de nome Lavínia Macuxi. E ficamos assim, namorando. Depois de um tempo, a Lavínia resolveu ir comigo para Boa Vista.
E quando eu melhorei bastante, nós fugimos da aldeia e fomos para Boa Vista. Lá em Boa Vista eu vivi com ela 1 ano, mas no final desse período ela estava muito triste, chorava todo dia porque ela queria voltar para a aldeia com saudade, não se adaptou à cidade grande. Eu paguei o transporte para ela e ela voltou lá para a aldeia dela. Depois eu resolvi ir para Manaus.